Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos, de todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passavam a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Amém. Até aí você pode se assentar. Na Inglaterra, uma recente campanha contra o comércio no domingo foi organizada sob o slogan: mantenha especial o domingo. Os responsáveis pela campanha, inclusive você pode acessar a internet, tem um site com esse intuito. Esses responsáveis por essa campanha, eles têm alguns bons motivos para que eles levantem essa bandeira, mantenham o domingo especial na Inglaterra. Você pode ver os motivos lá. Mas olha o que eles afirmam com essa campanha, abre aspas: não queremos dizer às pessoas como viver suas vidas, mas acreditamos que é preciso haver alguns limites para proteger as coisas que mais importam. Fecha aspas. Dando continuidade a essa penúltima exposição, nesse último capítulo de Neemias, nós vamos ver como ele se empenhou para combater a profanação do dia do Senhor, e o que ele fez para manter esse dia especial, ou como nós lemos, respeitando como esse dia é sagrado, ou se você preferir, santo. Já vimos que na ausência desse líder, uma ausência de cerca de 9 anos, o povo que havia se comprometido lá no capítulo 10, quebra um desses compromissos que eles haviam feito diante de Deus, sobre juramento e imprecação de maldição sobre eles, caso eles quebrassem. E novamente, Neemias chama o povo à obediência à palavra de Deus, e alerta a esse povo do perigo que eles corriam caso viessem a desobedecê-la. Eu gostaria de separar 3 pontos nessa mensagem. O primeiro ponto nós vamos ver do verso 15 ao 17, o trabalho do campo levou ao comércio na cidade, naquele dia era algo mal ou amaldiçoado. O segundo ponto, especificamente no verso 18, nós vamos ver que a profanação do sábado era uma das maiores causas de toda a desgraça que aquele povo havia experimentado até então. E terceiro e último ponto, dos versos 19 ao 22, nós vamos ver mais uma vez como Neemias era prático. E aqui nós vamos ver o que Neemias fez
na solução daquele problema. Então olha comigo dos versos 15 ao 17, nesse primeiro ponto: o trabalho do campo que levou ao comércio na cidade no sábado era algo mau ou amaldiçoado. Acompanhe comigo de novo dos versos 15 ao 17. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judeia. 17. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? A seção mais longa desse capítulo de Neemias, esse capítulo 13, ele está totalmente dedicado na profanação do sábado, meus irmãos. E curiosamente, não sei se você percebeu, mas na leitura dos versos 15 ao 22, a palavra sábado vai ser repetida 10 vezes em 8 versículos. Há versículos aqui que ela aparece até 2 vezes. E o que vemos nesses versos 15 e 17 é acerca dessa atividade comercial. Uma atividade de algo que Deus havia proibido, do trabalho no campo naquele dia. E assim como a abertura de um dique, que depois você não controla mais, começa o trabalho no campo e vai até a cidade, ou seja, começa na zona rural e chega no centro urbano. O trabalho rural que chega ao centro urbano como comércio. E as duas coisas, tanto esses agricultores colhendo os frutos do campo, tanto a comercialização desses frutos e seus subprodutos, aqui no caso do vinho, que as uvas eram prensadas para isso, mas outros tipos de mercadoria, era transportado e comercializado no dia do Senhor. Somos informados que o comércio incluía até então moradores, vizinhos, na verdade, que passaram aí para Jerusalém. Aqui nós vemos os comerciantes de Tiro, que eles vendiam peixe, um alimento até então muito consumido pelos judeus, mas também Neemias vai dizer que não só peixe, mas toda espécie de mercadoria naquele dia. O trabalho e o comércio corrompiam exatamente o propósito do descanso e da adoração, pelo qual Deus havia separado, santificado aquele dia. E aqui no nosso contexto, o sábado. Percebam que o lucro, ou o amor ao dinheiro, ou o amor a Deus, substituindo a adoração a esse Deus, é o que fazia com que tudo aquilo acontecesse. Se você quiser colocar numa frase, nós poderíamos dizer que é quando a confiança de um povo está na provisão e não no seu provedor. Neemias, no versículo 17, vai fazer a sua primeira pergunta, uma pergunta com o intuito de repreensão à liderança que via tudo aquilo e compactuava com o que estava acontecendo. Ele vai perguntar: que mal é esse que vocês estão fazendo? E é interessante que no versículo 7, no verso 17, no versículo 27, você vai ver essa palavra aparecendo: mal. E aqui nós vimos lá no comecinho, em relação ao que eles corromperam com a adoração e o relaxo deles com o templo, que foi mal. Aqui nós vamos ver essa segunda palavra aparecendo nesse intuito de profanar o sábado, que é mal. E a última repreensão e a última reforma de Neemias, ele vai usar essa palavra mal em relação aos casamentos mistos. De novo, mais um compromisso que o povo havia quebrado, lá do capítulo 10, do verso 31. Olha comigo, capítulo 10, o verso 31, a primeira parte. Olha o que eles prometeram naquele dia: quando os povos vizinhos, lembrando de Tiro, os povos vizinhos, trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles neste dia. Eles não só compravam, mas agora como já estavam comercializando. Então quebraram o que haviam prometido. Poderíamos responder, meus irmãos, com as palavras de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por trás dessa palavra mal que Neemias utiliza, nós vemos um mal ainda maior por trás da atitude desse povo: amor ao dinheiro.
E é exatamente o que está acontecendo nesse contexto, que começa lá no campo, lá do trabalho do campo, até o comércio que estava sendo produzido na área urbana. Nada errado se isso estivesse acontecendo nos outros dias da semana. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição. O trabalho já era uma bênção antes da queda. O problema é quando nós colocamos o trabalho não só no lugar de Deus, ou especialmente no dia errado, onde nós não deveríamos trabalhar, onde Ele mesmo estabeleceu o descanso. O comércio também, nada de errado no comércio, pelo contrário, é digno, o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário, se ele necessita do comércio, nada errado. O problema é abrir esse comércio exatamente no dia que Deus havia estabelecido que não fosse aberto. E vemos as consequências quanto a essa desobediência, que começa no campo e vai ao centro urbano. Quanto a esse quarto mandamento, o segundo ponto da passagem, que eu quero que você veja comigo no verso 18, que a profanação do sábado era uma das maiores causas de toda a desgraça que aquele povo havia experimentado até então, na reconstrução dos muros, na reconstrução da cidade. A profanação do sábado era uma das maiores causas. Olha comigo o verso 18. Logo depois da pergunta de Neemias. Por acaso, e aí ele vem com uma segunda pergunta, por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocaram maior ira contra Israel. Vocês haviam prometido no capítulo 10, no verso 31, assinado um compromisso público e que trouxesse sobre vocês, sobre a sua família, seus descendentes, a maldição necessária caso vocês quebrassem. E é por isso que Neemias traz à memória deles o que os antepassados haviam feito e por que eles estavam, o porquê começou esse projeto da reconstrução daqueles muros, da reconstrução da cidade, do repovoamento daquela cidade, toda aquela desgraça. Eles estavam vendo, é como se fosse um déjà vu. Eles estavam repetindo os mesmos erros dos seus antepassados. E Deus já havia prometido uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição quanto a isso. Lá em Isaías, no capítulo 58, verso 3 e 14, Deus queria que o sabático, aquele dia separado para o descanso e para a adoração, fosse algo com deleite, com alegria. A maior bênção que Deus sabia melhor do que as suas criaturas, Ele estipula para eles desde a criação, quando Ele descansa, depois de todos os 6 dias, onde Ele trabalhou, criando todas as coisas. Olha o que diz Isaías 58, verso 3 e 14, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Olha que interessante, no Senhor e não no dia, no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. É por isso, meus irmãos, que o salmista vai dizer: hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria que nós encontramos nesse dia, com a intencionalidade de descansar, mas não fazer o que bem queremos ou entendemos, mas esse dia, intencionalmente buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação. Nada que você faça ou tenha pode substituí-lo, e quando você inverte essa ordem, é maldição. É maldição. E sem dúvidas, Neemias, ao ver isso acontecendo, ao repreender a liderança, sem dúvidas ecoava na sua mente a maldição da profanação daquele dia que Deus considerava sagrado. E essa maldição, sem dúvidas, poderia ser as palavras de Jeremias, no capítulo 17, verso 21. Olha o que diz Jeremias: assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham cuidado
tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Olha que interessante, Deus muitas vezes vai dizer, por amor ao meu nome, e cá entre nós, toda a misericórdia que nós recebemos, é porque mesmo se Deus não tivesse nenhuma razão para salvar você e eu, Ele faria pela misericórdia e por amor do nome dEle, que é santo. Mas olha que interessante, nesse texto, Deus vai dizer, através do profeta, que por amor à vida de vocês, para o bem mesmo de vocês, não façam isso no dia de sábado. E os contemporâneos de Jeremias, os contemporâneos de Isaías, obstinados, profanam o dia santo. E como consequência, meus irmãos, o cativo de Babilônia. Trouxeram sobre eles mesmos o exílio da Babilônia, a destruição dessa própria cidade, que nós temos visto desde o primeiro capítulo. A miséria que aquele povo se encontrava, eles estavam colhendo os frutos dos seus antepassados, na desobediência exatamente daquele dia que Neemias os repreendia, que eles estavam fazendo. Como a Grazi disse, parece para os nossos dias. É interessante que desde a queda o homem não mudou, a natureza é a mesma. O problema é o mesmo. Parece que a gente, os filósofos consideram como se a história, tudo bem que a gente não concorda totalmente dessa maneira, mas é como se a história tivesse um ciclo, que ela sempre se repete. Quando a gente olha para a história, o que deveríamos aprender com o passado e não repetir no presente, parece que a gente continua repetindo a história. Os mesmos erros, da mesma forma, da mesma maneira. E Neemias repreende o povo. E é interessante que ele vai dizer que aquela atitude aumentava ainda mais a ira de Deus contra eles. Interessante isso. Que a ira de Deus, parece que vai aumentando, à medida que a gente continua repetindo, desobedecendo aquilo que Ele é muito claro em nos orientar na sua palavra. E Neemias deixa claro, vocês estão repetindo os mesmos erros de profanarem esse dia como seus antepassados fizeram. E vemos nessa passagem, especialmente nesse detalhe que eu mencionei, de aumentarem a ira de Deus, nós vemos aqui claramente, meus irmãos, que vai contra, muitas vezes, aquilo que você cria, ou que as pessoas acreditam, quem Deus é. Quem Deus é. Muitas vezes, eles acreditam conhecerem um Deus que é fiel nas bênçãos, mas querem anular um Deus que não pode ser fiel nas maldições. É um Deus que tem que cumprir aquilo que Ele prometeu, afinal de contas Ele não é homem para mentir, mas Ele não pode, de alguma forma, Ele precisa dar um jeito lá, mais um jeito brasileiro do que da própria essência do caráter de quem Deus é, para não me dar aquilo que eu mereço quando desobedeço esse Deus. E aqui nós vemos que esse Deus, Ele é fiel, tanto nas bênçãos, daquilo que Ele promete, quanto na punição, da maldição, da desobediência do povo, ou daqueles que decidem desobedecer a sua palavra. Ele é misericordioso, sem dúvidas, mas esse mesmo Deus também é justo. Foi exatamente o que Neemias disse aqui, e é exatamente tanto que vocês vão ver no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Salmo 116, verso 5, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é longânimo, e a paciência dele não é para você continuar pecando, obstinado, seguindo o seu coração. A paciência do Senhor, o intuito dela é levar você à obediência e a amá-lo, para você receber o melhor dessa terra, e eternamente também gozar da sua bênção, que é o sabático que nós cremos, que finalmente quando nós fechamos os olhos aqui, nós entramos nesse sabático. O Senhor é misericordioso e justo. Eu vou ler aqui um comentário interessante de um estudioso. Ele diz o seguinte, abre aspas, a maior fraqueza do povo é o pecado. Judá não foi derrotado apenas pelo inimigo, foi Deus quem trouxe todo o mal contra o seu povo para discipliná-los por causa da sua desobediência. Fecha aspas. E o terceiro e último ponto, o que Neemias fez na solução desse problema. Vamos ler juntos?
verso 19 ao 22. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém nas vésperas do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e que só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Até aí a primeira parte do verso 22. Novamente nós vemos como Neemias, ele não é só alguém que fala, ele age, ele dá o exemplo, ele toma as medidas práticas para eliminar o mal pela raiz. E no final do verso 19, percebemos mais uma vez que ele não é o único, ele não é o único aqui, íntegro, ele não é o único dedicando o seu coração à causa do Senhor, à causa do seu povo. Ele não está só, ele tem pessoas para contar. Olha comigo aí no final do verso 19: coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. É a segunda vez que nós vemos que Neemias tinha homens de confiança. Por que ele precisava de homens de confiança? Porque o suborno, meus irmãos, o suborno era uma joia encantadora na época, assim como nos nossos dias. E os guardas que iriam fechar e abrir os portões nos dias de sábado precisavam amarem mais a Deus do que o dinheiro fácil, do que o dinheiro do suborno. E nós vemos aqui que Neemias não só coloca esses homens que ele confia, homens que não vão cederem ao suborno, à tentação do suborno, mas é interessante que no versículo 20, ele não deixa esses homens suscetíveis à tentação por muito tempo, porque, meus irmãos, o maior problema nós sabemos que não é algo externo que nos corrompe, mas já somos corrompidos internamente. Homens, por mais fiéis que eles sejam, por mais confiantes que eles sejam, eles são sujeitos a caírem. E esses homens, com a mesma motivação de Neemias, não vão ser facilmente subornados, mas eles não vão resistir por muito tempo, por causa do pecado deles. E Neemias age, no versículo 20, ele nos informa que esses homens do lado de fora acampados nos portões do sábado, para garantir que seriam os primeiros a entrar, certo? Assim que aqueles portões fossem abertos. Olha o que Neemias faz no verso 21, ele exerce a sua autoridade civil como governador, ele ameaça de prisão esses homens, ou seja, não só uma questão de eliminar o mal pela raiz, mas também para não colocar os seus homens de confiança numa posição de tentação, a ponto que eles poderiam sucumbir ao suborno. Olha a sabedoria, a sensibilidade de Neemias, em exercer a sua autoridade civil, em ameaçar esses homens de prisão, caso eles insistissem. E a gente vê que o texto vai dizer que eles pararam, pararam de dormir do lado de fora, esperando a oportunidade para entrarem quanto antes na cidade e comercializarem no dia que não deveriam. Mais uma vez, no final destes versos, nós vemos uma oração de Neemias. Olha comigo no finalzinho do versículo 22. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Neemias tinha consciência limpa, ele desagradou muita gente naquele dia. Ele influenciou, negativamente falando, na economia daquela cidade, que sem dúvidas olhava aquilo com bons olhos. Mas ele fez. Ele sabia que ele havia feito tudo aquilo para o bem do povo, mesmo que o povo não entendesse que aquilo era um bem, que ele estava fazendo.
E ele sabia que tudo, desde o começo nós temos visto que tudo que Neemias fazia não era para sua própria glória, muito menos para sua reputação, era para a glória de Deus, para a santidade do nome daquele Deus que aquela cidade, aquele povo representava. Neemias provavelmente haveria pouca apreciação do povo, duvido que algumas pessoas o elogiaram por isso, pelo contrário, ele levou muita pedrada, mas ele sabia que Deus o recompensaria, de acordo com a motivação no seu coração. Ele estava disposto a perder tudo aqui, para não perder nada na vida vindoura. E caminhando para a conclusão, eu gostaria de utilizar uma ilustração real de um pastor acerca desse aspecto da importância que nós precisamos valorizar e santificar esse dia, que para o nosso contexto do Novo Testamento é o domingo. Olha esse testemunho, abre aspas. Em uma das igrejas que pastoreei, um jovem e adorável casal começou a frequentar com seu filhinho. Então percebi que só a mãe e o filho estavam atendendo. Então passei um dia na casa deles para ver o que havia acontecido com o pai. Soube que ele tinha arranjado um segundo emprego nos fins de semana para que pudesse economizar dinheiro suficiente para conseguir uma casa melhor. A esposa confidenciou que eles realmente não precisavam do dinheiro extra ou de uma casa nova, mas foi ideia do marido e ela não podia impedi-lo. A tragédia é que o dinheiro extra não foi para uma casa nova, foi para médicos e hospitais. O garotinho contraiu uma doença inusitada que exigia remédios e cuidados especiais, e a renda extra do pai foi utilizada para pagar as contas dessas despesas. Fecha aspas. Aqui eu utilizei um exemplo de um outro pastor, mas eu já tive casos onde essa história é muito parecida. Uma vez um moço me procurou de uma outra denominação, querendo abrir um comércio no domingo e, para piorar, um comércio para distribuição de bebidas alcoólicas. E ele primeiro, o moço até então que tinha o seu mestrado, o moço que conhecia muito bem a palavra de Deus, e quando ele me procurou, ele quis me convencer que não havia nada de errado em fazer aquilo. E eu deixei ele falar, usar o argumento dele, depois eu usei o que a palavra disse, não o meu argumento, o que a palavra disse. E aí eu levei ele a entender que, por mais maduro que ele fosse, abrir um comércio para vender bebida alcoólica iria ferir a mente daqueles que não tinham a maturidade que ele tinha. E isso Jesus vai chamar de pedra de tropeço, e que era melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar do que fazer uma loucura daquelas. E o segundo ponto que eu falei para ele é que ele estava exatamente indo contra o quarto mandamento, sustentando um comércio no domingo. E ele não saiu muito contente daquela conversa da minha casa, e eu orei por ele, e eu falei com muito amor. Eu falei: meu irmão, se arrependa, feche esse comércio, porque senão você vai sentir a pesada mão do Senhor contra você. E meus irmãos, resumindo a história, passaram-se 2 meses, eu recebo uma ligação, na verdade uma mensagem de WhatsApp. Ele me mandou um áudio, de dentro do hospital, em um leito, e no áudio ele dizia assim: pastor, eu estou compartilhando isso com o senhor, porque eu quero que o nome de Deus seja glorificado, mas eu aprendi de maneira dolorosa, inclusive estou numa cama de hospital, mas eu reconheci que eu estava contra o Senhor, eu estava sendo desobediente, e eu quero que o senhor saiba, porque eu sei que você vai ficar alegre disso, quero que o senhor saiba que o meu comércio está fechado, não vou abrir mais, muito menos comercializar bebida alcoólica, para a glória de Deus, porque agora eu aprendi, mesmo de maneira dolorosa, mas eu aprendi que eu estava sendo rebelde, desobediente e sendo escândalo na vida dos meus irmãos. E eu quero encerrar com algumas perguntas para você. Você tem mantido o domingo especial? Meus irmãos, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Gálatas 6, versículo 7. Se você semeia em desobediência à palavra de Deus, quando é que você espera colher qualquer bênção? Isso não é só uma questão ilógica, é uma questão de zombar do próprio Deus e da sua palavra.
Você realmente ama e honra ao Senhor mais do que os lucros que você poderia ganhar fazendo uma hora extra no domingo? Você já disse não a uma proposta de emprego ou uma promoção que iria privá-lo do descanso e da adoração ao Senhor no dia dele, no domingo? Talvez essa tenha sido uma das maiores oportunidades que nós temos tido para testemunhar que não é promoção que você venha ganhar nesse domingo, ou dinheiro que você venha ganhar para abrir mão desse dia, de profanar esse dia, e deixar claro para o seu patrão e para os seus colegas de trabalho que você ama mais a Deus do que o dinheiro, de que o dinheiro não é o seu dono. Essa é uma oportunidade de nós testemunharmos. Cantamos hoje à noite de que Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Acreditamos realmente no que cantamos? Você crê que realmente o Senhor vai cuidar de você e vai prover, especialmente quando você confia na palavra dele, em não abrindo mão do domingo, custe o que custar? Você crê o suficiente para isso? Que o Senhor nos ajude a honrá-lo com os nossos lábios e também com os nossos corações, em amor e obediência à palavra dele. Amém?